a pergunta que eu tô falando, você dá palestras falando sobre essa questão para as igrejas? Esse tema nas igrejas eu tive busca uma vez só, né? Assim, dentro das igrejas, você só falou uma vez? Sim. Tá. Isso aí o quê? Isso aí você propôs ou você foi convidada? Não, eu fui convidada, né? A busca, assim, por esse tema eu tive uma vez. Eu tenho muita busca em relação à depressão. É o que eu falei, né? As coisas vão chegando e vão sendo mais aceitas. Então, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu dei uma palestra sobre depressão e era, né, não era algo comum de se falar, de se fazer palestras voltadas para a saúde mental. Com o passar do tempo, isso foi sendo mais aceito. Então, hoje, né, é mais característico, você vê isso com mais frequência. Já no caso, né, de outras demandas que são extremamente importantes, às vezes não se tem essa busca, né? Então, assim, eu dou, mas não é algo que surja com frequência em relação aos temas das palestras. Não, o que acontece? Há um porquê nós perguntamos isso. Por quê? Porque você vê que há uma situação dentro da igreja, a questão, nesse caso, do autismo, a crianças que tem essa questão. Há outras questões também dentro, aí Milena, você está falando da questão da depressão, né? Questão que você chamaram para falar de depressão. Mas o que eu quero chamar a atenção a você, pai, a você, mãe, a você, pastor, a você, pastora, que crie, né? Que dê essa ferramenta para os pais, que crie, diga assim, um canal de comunicação, de palestra, de conhecimento. Porque às vezes o pai e a mãe estão lá dentro da igreja, sofrendo, não falam nada, ficam calados, sofrendo, mas precisam de ajuda. Então, essa questão aqui hoje, eu creio que é muito importante, Milena, Tuane, para quê? Para abrir os olhos dos pastores. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Tem pessoas que não olham para isso. É verdade. Ou não olham para essa situação, tá entendendo? Uhum. A questão hoje é que os líderes precisam olhar outras situações dentro da igreja, não é só demônio, né? Não é essa questão do espiritualizar, sabe, menina? Sim. Tudo bem, irmãos, a gente sabe que tem a questão espiritual dentro da igreja, que Deus derrama poder, mas existe outras questões dentro da igreja que muitos pastores e líderes estão deixando a desejar e precisa abrir seus olhos para isso. Para quê? Para que crie um canal de comunicação com os pais, igual você falou, menina. O mínimo que se tem, você cria, você possibilita, você viabiliza a situação. A questão é que se alguns líderes, aí não estou generalizando, estou falando alguns, né, olham só por um lado e não querem falar sobre essa situação. Quer ver um tabu? Você falou, a Milena falou aqui sobre tabu. Quer ver uma palavra, se falar na igreja, a pessoa até se esconde. Homossexualidade. Meu pai, que palavra é? Jesus, o que é isso? A pessoa se esconde e não quer falar. Mas por que não quer falar? Se a igreja não tratar o assunto dentro daquilo que é o que a palavra de Deus diz, dentro das ferramentas que Deus nos dá, o mundo vai ensinar, né? O mundo vai ensinar. Então nós temos. E outra, dentro da igreja há pessoas capacitadas, além de serem, exemplo, a Milena capacitada, por isso que ela pode dar o conhecimento, a pessoa pode, né, Tuane, dar o conhecimento a outras. A Tuane, dentro da sua prática, pode ajudar. Então, essa live aqui, falando sobre autismo, ela tem o intuito também de abrir os olhos das pessoas. Certo? Agora eu vou aqui, já falei muito, né? Estou interlocutando, estou falando muito. Tuane, te fazer uma pergunta aqui. Houve algum momento dentro do tratamento vou dizer tratamento, dentro do que você estava seguindo lá com o Miguel, né? Você olhou assim, você quis retroceder? Achou que estava difícil, não vai andar? Houve algum momento desse na sua vida, junto com o Ricardo, que você falou assim, poxa, tá difícil, será que ele vai desenvolver? No início a gente sempre pensa, no início parece que não está nada acontecendo, mas fazendo certinho as terapias, seguindo à risca,
o tratamento, é visível ver que há melhora significativa. Muito. Para quem não falava e hoje em dia até canta, socializa, chama, forma frases, é uma melhora muito grande. E logo no início, vamos dizer, 15 dias de terapia, ele já deu um salto muito grande. E até hoje, é como eu disse aqui no início, cada dia a gente vai vencendo, dia após dia. E dia após dia a gente tem visto melhora no Miguel. Muito bom, é verdade. Miguel, o abençoado. Só Jesus na tua vida. Agora um ponto muito importante também, Pode Antônia, falar, falando sobre essa questão da dificuldade dela, do quanto é difícil. Para os pais e mães, né, de crianças atípicas, o quanto é importante que eles também se cuidem, se olhem, né? Porque a demanda de cuidados com a criança é muito grande, né? Como ela estava falando das terapias, são muitas terapias, né? Tem a questão da escola, então assim, a rotina de cuidados com a criança se torna muito desgastante. Muitas vezes, dentro desse período de tempo, os pais não conseguem olhar para si, né? Olhar para as suas próprias necessidades e às vezes se sentem até culpados, né? Não, eu não posso disponibilizar esse tempo para mim, porque se eu não disponibilizo para mim, eu não tô, é um período que eu não tô fazendo alguma coisa pro meu filho, né? Eu tenho que viver, eu já ouvi muito isso, eu tenho que viver em função dele. Na verdade, se você não tá se cuidando, você tá prejudicando ele também, porque em algum momento você não vai suportar, você vai paralisar. O nosso corpo, ele reage dessa forma, né? Se a gente pressiona ele ao extremo, ele vai corresponder paralisando, né? E às vezes a gente se expõe em situações, por exemplo, emocionais, né? Até o nosso limite, chega um momento que o nosso corpo não suporta e vem a doença. Sim. Então, o quanto é importante também ter esses momentos e entender que quando eu estou me cuidando, eu estou cuidando do meu filho, né? Quando eu estou cuidando de mim, da minha saúde, quando eu estou tirando um tempo para mim, para ir ver um filme, né? Para sair com o esposo, né?